Maravilha, maravilha, maravilha. Começa agora o programa Cristal Líquido, o seu programa matinal que revitaliza e equilibra seu corpo físico, mental, emocional e espiritual por meio do Reiki, da meditação ascensional. Trazemos também sempre um assunto de autoconhecimento, de inspiração, de informação, no período aí do programa. E como sempre, quem já acompanha já sabe que a gente começa com a meditação cachorro, a meditação que me causou e trouxe com o Reiki, que a gente junta as mãos, se conecta com a nossa respiração e passa a concentrar nas falanges do dedo médio e observa a pulsação do dedo médio. Sentindo essa pulsação, ficando cada vez mais intensa, mais nítida, mais perceptível, passamos a dizer assim: só por hoje não me irrito, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou humilde e grato, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje eu sou amável e gentil com todo ser vivo. Muito bem, muito bem. É isso aí. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a muitas pessoas e que deveria interessar a todos, mas que infelizmente não interessa a todos ainda. Vamos falar sobre a terapia holística, né? A terapia holística que é tida no sistema como uma terapia complementar ou até alternativa. E sempre para a gente falar da terapia holística, a gente precisa trazer esses termos, né? Que eu não concordo, mas tenho que falar. Por que eu não concordo? Porque quando você traz um termo alternativo, complementar, eu não sei vocês, mas uma, me passa uma mensagem de que é algo que não tem necessidade, tanta necessidade assim. É alternativa ali, é. Se você quiser usar como complemento, tudo bem. O que é indispensável para o sistema, o que é que tem que ter e acabou, é a medicina medicamentosa. E a terapia holística é algo, se der a gente faz. Se der, talvez a gente vai pensar no assunto aí. E se der, se sobrar um dinheirinho, a gente faz. E não dão importância devida à terapia holística. E sim, a terapia medicamentosa ortodoxa, que é a medicina ortodoxa, ela é indispensável, indiscutivelmente. Ela tem que estar aí. Ela avançou muito e graças a Deus que ela está aí, que ela avançou. Mas o fato é que a terapia holística, enquanto ela não foi encarada como também indispensável, e não apenas como um complemento que se der eu faço,
mas como algo que tem que ter dentro dos hospitais, enquanto não foi encarado assim. A ciência ela pode avançar o quanto ela avançar em tecnologia, mas o mundo vai ser esse mundo doente que nós estamos vendo. É triste a gente usar esse termo. O mundo está doente. Mas é isso que vai continuar acontecendo se, infelizmente, as pessoas não acordarem para a importância indispensável da terapia holística no sistema de saúde. O SUS já aceitou muitas terapias holísticas, já aceitou que seja incluso nos hospitais. Foi um bom passo, né? Já é um bom passo. Mas, infelizmente, ainda está rastejando. Porque uma coisa é aceitar e outra coisa é entender como sendo algo indispensável, assim como a medicina ortodoxa, medicamentosa é indispensável. Entender que, inclusive, os médicos precisam de terapia holística para que eles trabalhem melhor. Ter a humildade, ter a capacidade, ter a visão ampliada de entender que a terapia holística ela é indispensável. Enquanto não entender, meus amigos, enquanto ficarem nessa de querer provar isso cientificamente ou aquilo cientificamente, enquanto seguirem essa doutrinação de que só é verdadeiro e sólido se a ciência aprovou como sendo, infelizmente ainda vamos engatear muito. E eu não estou aqui desprezando a ciência, eu não estou aqui menosprezando de forma alguma a nossa ciência tão indispensável, tão profunda e maravilhosa. Eu só estou dizendo que cada coisa tem seu lugar. E a gente precisa entender isso enquanto é tempo. A ciência jamais ela vai chegar a um nível, porque quando chega deixa de ser ciência. Eu não me lembro bem, mas acho que foi Niels Bohr, o físico, que ele disse, gente, a física só vem até aqui. Daqui para cá não é física. Tá? Daqui para não é física. Subatômica, ela vem até aqui. Daqui para cá não é física. Tá? Vocês aí na faculdade, não vá para aí que aí não é mais física. Pronto, não é mais ciência. Mas ele não negou que existia algo ali. Ele só disse que não era mais compatível, cabível para a ciência. Dá para a gente suspeitar que tem algo mais, sabe? E que, infelizmente, os cientistas, nesse momento, se limitaram. Sabe-se lá por quê. Mas se recusaram a ir mais fundo na coisa. Né? E aí continua essa guerra entre espiritualidade e ciência, religião e ciência. E em meio a esse fogo cruzado está a terapia holística, que alguns insistem em querer comprovar tudo cientificamente. E é impossível não porque a ciência não é capaz de provar a capacidade da terapia holística, mas porque ela não tem interesse. A verdade é essa. Aí alguns fazem com recursos próprios, se debatem lá, descobrem coisas incríveis, mas, infelizmente, não é divulgado, não é propagado, não é pregado. E a população perde demais com isso. A população sofre, é penalizada por conta dessa guerra. Quando o SUS aprovou o Reiki, o Conselho de Medicina foi contra. Disse que dinheiros que seriam destinados a esse terapeuta holístico
Seria um verba que poderia ser investida na ciência, na medicina, para um avanço. Foi contra, teve uma série de debates e tudo mais. Gente, isso não era mais para ser um debate. Isso era para ser, isso era para ser comum. Se as pessoas se permitissem enxergar um palmo à frente do nariz, deixassem de ser mais arrogantes. Porque de verdade, a medicina ortodoxa, medicamentosa é indispensável, mas a medicina holística, ela é indispensável tanto quanto, ou até mais, E não estou sendo arrogante quando digo isso. Eu não estou aqui para agradar, às vezes a gente não consegue, a gente ou está para esclarecer ou está para agradar. Não tem como esclarecer e agradar ao mesmo tempo. Nunca foi possível. Nunca foi possível. E nunca vai ser. Porque toda vez que você esclarece, você mexe na zona de conforto. Toda vez que você esclarece, você mexe com o paradigma. E, infelizmente, ainda tem paradigmas na ciência. Se tem um lugar que é igual água e óleo, paradigma e ciência é igual água e óleo, mas tem ainda paradigmas. Então, sempre que alguém tenta quebrar o paradigma, esse alguém é ignorado, é taxado de maneiras pejorativas. E é isso que acontece com a terapia holística, que é colocada ali apenas como algo que se detém. Se as terapias holísticas fossem obrigatórias em todos os hospitais, em todas as clínicas, não, abrir uma clínica, beleza, vai ter que ter médico X, Y e vai ter que ter o terapeuta holístico. A saúde seria outra. Se existisse uma combinação, uma abertura entre psicólogos e terapeutas, médicos e terapeutas, o avanço no tratamento dos pacientes era absurdo. A saúde era outra. E eu vou além, como eu falei, não estou para agradar, estou para esclarecer. Há situações que apenas a terapia holística resolve. Não dispensa a bateria de exames que todo mundo precisa estar a par. Não dispensa a bateria de exames. Mas que resolve muitas vezes tão somente com ela. Enquanto que a terapia medicamentosa, a medicina ortodoxa, ela sempre precisa da terapia holística. O que é terapia holística? O termo holos parte do grego e significa globo. É uma terapia que engloba o físico, emocional, mental e espiritual. Então ela não se limita ao bioquímico, mas já foi comprovado cientificamente em vários testes que há alteração bioquímica quando alguém recebe uma terapia holística. Então ela atinge sim a parte bioquímica e vai além. E não é mágica, não é conto de fadas. É um processo em que a humanidade é. A humanidade não é só corpo, gente. A humanidade é emoção, a humanidade é mente. E a humanidade é energia, a humanidade é espiritual. Mas ficam aí, uns ignoram totalmente esse fato e se apegam unicamente à matéria. E outros que acreditam que há sim a parte espiritual da humanidade, foi doutrinada a entender que a terapia holística é coisa do diabo. Deus não é capaz de fazer o processo espiritual, quem é capaz é o diabo. Então o negócio foi tão profundo, a sabotagem com a humanidade foi tão profunda,
E os que não acreditam nesse âmbito espiritual jamais vai procurar terapia holística. E os que acreditam jamais vai procurar terapia holística. Por quê? Porque é coisa do diabo. Entende como sendo coisa do diabo, coisa do capiroto. E por isso não vamos mexer com isso. Cristal é coisa do diabo, como que não foi Deus que fez cristal. Reiki é coisa do diabo, como que uma energia de amor e curativa não vem de Deus. E fica essa guerra em que quem perde é a humanidade. Porque se você entende que você existe como ser espiritual, se você entende que você tem uma mente, se você entende que você tem emoções, e você entende que um desequilíbrio na sua emoção, obviamente vai causar uma mudança hormonal, que obviamente vai causar um prejuízo físico, você precisa entender que tem que dar total atenção à questão emocional para curar uma questão física, porque aquela questão física começou na emoção, começou no emocional. Concorda? Pois é. Se você entender que pensamento move uma energia absurda, que a mente, ela traz, ela mobiliza todo o seu sistema físico, você vai entender que a questão mental precisa ser colocada em atenção. Porque não tem como, é impossível, de verdade. A coisa começou aqui, eu vou tratar aqui embaixo e deixar aquilo que está emanando aquela situação. Não é possível. Aí eu fico bloqueando aqui com medicamentos e aqui emanando aquela mudança bioquímica total, aquela mudança hormonal o tempo todo. E a situação nunca se resolve. E surge o quê? Os paliativos. Algo que vai aliviar a dor, algo que vai aliviar a ansiedade, algo que vai aliviar a angústia, algo que vai aliviar a depressão. Aliviar, curar não. Porque está focado no bioquímico, no físico, quando que na verdade vem de algo mais sutil, que insistem em negar que existe. Então a coisa não começa no fim. Pode, acontece, mas via de regra não. Tem exceções, mas via de regra não. Via de regra a coisa não acontece no físico, passa por emocional, passa por mental, passa por espiritual. É o contrário, começa lá, começa na questão espiritual, começa no desequilíbrio mental e emocional e chega no físico. Então, quando entenderem que a terapia holística ela traz algo além e que esse algo além pode ser justamente o que está faltando, e colocarem o SUS, colocar como obrigatório todas as prefeituras contratarem terapeutas holísticos, Reiki, Theta Healing, passe, jorei, passe do kardecismo, jorei, uma infinidade de hipnose clínica que já comprovaram cientificamente que é o meio terapêutico mais eficiente na causa de ansiedade e depressão, porque vai lá na causa e ressignifica tudo aquilo e cria novas redes neurais, que vai criar novas produções hormonais, que vai dar um estímulo diferente àquela pessoa que tanto sofre. E que se tão somente criar essas novas redes neurais, vai estimular o próprio corpo a produzir neurotransmissores e não vai ser preciso indutores disso. Medicamentos que estimulam ou até bloqueiam e fazem todo esse processo interno, que na verdade
desafina totalmente a sinfonia das glândulas endócrinas a produzirem ali os hormônios. Porque o nosso sistema é inteligente, ele recebeu, o meu testículo está produzindo testosterona e eu injetei testosterona na veia, ele vai parar de trabalhar. Ele vai dizer, não preciso produzir, já tem, o sistema já está cheio de testosterona. E como ele é um músculo, se ele parar de trabalhar, ele atrofia. E se ele atrofia, ele não vai mais produzir como antes. E eu vou precisar sempre repor. E assim como o meu testículo, é as outras glândulas que produzem hormônio. Se eu introduzo, inoculo em meu corpo alguma dessas substâncias que o meu próprio corpo produz, porque alguém entendeu que está produzindo de maneira deficiente, e em alguns casos realmente é deficiente e precisa de um reparo, mas que na maioria das vezes é tão somente um bloqueio, na maioria das vezes é tão somente redes neurais criando uma situação oposta e que nenhuma terapia tida como alternativa vai lá, rever isso, cria novas redes neurais e que agora as glândulas endócrinas vão produzir exatamente, perfeitamente aquele hormônio que estava em deficiência, ou vão deixar de produzir aquele outro hormônio que estava em excesso e estava prejudicando, como o cortisol, né, que geralmente uma pessoa ansiosa produz demais, mas porque está com uma rede neural criada para ativar, para acionar a produção de cortisol, mas que nenhum tratamento certo vai mudar essa visão e vai impedir de produzir, de usar o medicamento? Não, porque não cabe à nossa jurisdição, ao terapeuta holístico, ao terapeuta em si. Cada qual, não sei, tem situações que tem que ter sim. A pessoa que está lá com esquizofrenia e com alguns problemas, realmente está com a deficiência mesmo, talvez nasceu realmente biológico, bioquímico ali, e que precisa repor, é óbvio, a gente não está. Mas há situações que precisa de ambos, e há situações que tão somente um bom profissional criando novas redes neurais, aquela máquina incrível vai funcionar, vai regular ela vai funcionar da forma certa, e no momento certo, aquele médico, psiquiatra, ou qualquer outro médico vai entender, não é mais necessário tal coisa, vamos partir para o desmame. O que não seria possível se não fosse feito um tratamento, uma hipnose ou um tratamento, qualquer outro tratamento holístico, que foi taxado desde lá do começo como o magnetismo, o mesmerismo, o mesmer, foi totalmente demonizado. Os caras, quando foi movido a estudar o evento do mesmerismo, é porque teve resultado. Se fosse algo sem resultado, não ia mobilizar uma corte com pessoas de mundo para estudar o fenômeno. Se mobilizaram para estudar o fenômeno, gente, está óbvio que houve um resultado ali. Apenas distorceram o que causou o resultado. Mesmer dizia que era um magnetismo, um dom, e entenderam que era uma questão indutiva, taxaram o homem como charlatão e baniram completamente uma pessoa que trouxe algo extraordinário para a humanidade na época. Que se tivesse dado mais foco, mais verba, mais estudo, teria avançado de uma forma incrível. Mas foi demonizado, depreciado, foi tratado de forma pejorativa e jogada para escanteio. Sempre assim o povo não acorda, né? Sempre desse jeito. Não, gente, não existe teoria da conspiração. Não existe. O que existe é conspiração mesmo. A gente precisa ser inteligente, ter a mente aberta para entender que existe fins lucrativos por trás de tudo isso. Que tão somente são interesses capitalistas
E não estou aqui trazendo um termo como neocapitalismo, pelo amor de Deus, política aqui não. Né? O capitalismo é indispensável na posição dele. Eu estou me referindo a uma pessoa com interesse capitalista. É diferente do regime capitalista. Então não estou envolvendo política. Mas sim, existe aí, nessa questão, meios de jogar para escanteio o que não é tão lucrativo e de enaltecer o que é lucrativo. Sente assim. O que vai interessar para um sistema que investe milhões, que tem que vender ações todo dia? É um sistema de tratamento que você é obrigado a usar o medicamento por vida? Ou é algo que vai sanar o teu problema e tu não volta mais lá? Tá óbvio. Tá óbvio. Então é isso aí. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. A terapia holística, ela é indispensável, ela é necessária. E se o sistema não coloca isso, você entenda que você precisa, sim, da terapia holística, que você precisa dar atenção a você como um todo, e não apenas como um bolo de massa, de carne que você pensa que é, e não apenas como um conjunto bioquímico que você pensa que é. Você é bem mais que isso. E esse algo bem mais que isso, que você talvez está bloqueado, talvez está gemendo, talvez está chorando, talvez está pedindo socorro, e você não está dando ouvidos, porque você preferiu dar ouvido a um sistema que conspirou apenas no lucro e que sabotou qualquer coisa que não espalhasse lucro. Entende? Então, qualquer coisa que seja realmente, extraordinariamente eficiente no momento vai ser jogado para escanteio. Isso está mudando, mas é em passos lentos. Para que isso mude de uma forma mais rápida, cabe a mim e a você acordar para essa realidade e trazer essa realidade à tona. E não se preocupe se vai agradar, não. Se preocupe apenas em esclarecer. Porque de pessoas que faz cócega no ouvido o mundo está cheio. A gente precisa de pessoas que tragam a verdade, ainda que ela doa, ainda que ela desagrade, ainda que ela seja mal interpretada, ainda que ela seja ignorada, seja tratada de forma pejorativa, mas precisa de pessoas que dêem a cara a tapa. Porque a humanidade clama por socorro, porque o mundo está doente. O mundo precisa de mais reikiano, o mundo precisa de mais hipnólogo, o mundo precisa de mais terapeutas como um todo, Theta Healing, Energy Healing e uma infinidade de tratamentos que vem trazer um alívio incrível na humanidade, um alívio extraordinário, uma mudança espetacular na vida de quem procura. A humanidade geme, a humanidade chora e não está sabendo para onde ir, porque uma parte foi totalmente escondido dela, porque fizeram essa parte acreditar que só a ciência existe e que qualquer coisa além disso é religião, é não sei o que, é ignorância, é coisa de inocente. E a outra parte que acredita em algo a mais, em algo além, que acredita que não é um mero bolo de carne. Essa outra parte fizeram acreditar que se buscar uma terapia holística, está envolvendo com coisa do diabo, com espiritismo, com coisa ruim. E essa parte também chora. Está nas igrejas, de joelho, mas está chorando, mas está sofrendo. Porque a igreja cuida apenas do espiritual.
mas não cabe a ela cuidar do emocional, mental. Então, enquanto a gente não entender que somos um sistema que tem esses níveis entrelaçados e dá atenção a eles, vai ser esse mundo doente que a gente vê. Esse mundo que às vezes desconfia, diz que a humanidade tem dois grandes prejuízos. Acreditar demais em mentiras e duvidar demais em verdades. É isso que acontece com o mundo. Então as pessoas acreditam demais em enganações e mentiras e duvidam demais em algo que poderia mudar a vida delas. Seja diferente. Faça a diferença. E você pode trazer um alívio imediato para a sua vida e para as demais pessoas. Porque somos algo a mais. Somos algo a mais, sim. E se você não acredita, tudo bem. É uma pena, porque custa caro a gente achar que é apenas um bolo de carne. Custa muito caro. A gente precisa de fato entender que há algo além, que há algo a mais, que está gritando aí dentro. E a gente precisa escutar esse clamor e buscar a ajuda certa. Senão a gente vai se debater, sofrer, continuar doente. A humanidade é como um mendigo sentado em uma mala, uma caixa velha de madeira, para pedir esmola e não sabe que dentro daquela caixa está cheia de ouro. Ele encontrou aquela caixa ali, sentou, gostou do lugar, ficou pedindo esmola, mas nunca abriu aquela caixa. Nunca apareceu o dono, porque parecia algo sem valor, e aquele mendigo está ali sentado naquela caixa de ouro, pedindo esmola. É a humanidade. A humanidade está mendigando por saúde porque não sabe o potencial curativo que ela tem dentro dela. O potencial incrível que ela tem dentro dela. Para se curar, para mudar, para prosperar, para ser feliz na medida do possível. Foi induzida a ficar vendo vídeos fúteis de menos de um minuto e pulando de um para outro, de um para outro, de um para outro. E quando há um conteúdo mais forte, mais sério, simplesmente acha que não tem tempo e passa muito mais tempo vendo redes sociais que foi reduzida a microvídeos que serve apenas de entretenimento e nunca de informação. Ah, mas tem muita informação útil, ensina como usar a ferramenta tal. Ah, eu aprendo muito. Não, você está sendo enganado. Você está vivendo de maneira superficial. Você está sendo treinado a nunca se aprofundar. A gente precisa acordar. Não é teoria de conspiração, é conspiração mesmo, tá, gente? Acorda. Acorda. Muito obrigado. O programa hoje foi um pouco mais pegado. Não é muito conteúdo desse programa. Esse programa é mais para trazer entusiasmo para o dia. Mas às vezes a gente precisa dar uma apertada nos parafusos para que a gente passe a acordar um pouco mais para a realidade. Mas agora sim vamos entrar em um momento de relaxamento, um momento meditativo. Conecta com sua respiração. Observa o ar que entra, o ar que sai. Conecta com seus pés. Observa, sente ele. Sente uma vibração. Conecta-se com suas pernas, com o seu corpo inteiro. Percebe todo o seu corpo. Faz um escaneamento, um autoescaneamento do seu corpo. E quando você encontrar algum lugar tenso, você relaxa, solta. Porque quanto mais você relaxa, melhor se sente.
Feche os olhos. Invocamos agora a hierarquia cósmica e planetária, e mais especificamente o Senhor e Senhora de Arquituras e os arcturianos. E pedimos aos arcanjos Miguel e Fé que ponham uma cúpula dourada de proteção em torno de todas as pessoas envolvidas nesta meditação. E Melquisedeque, o Mahatma e o Metatron, para que façam surgir uma rede de platina para remover toda e qualquer energia desequilibrada. Invocamos o Senhor de Arquituro e os arcturianos para que nos levem no corpo etérico ao nosso banco de ascensão na nave-mãe arcturiana. Pedimos ao Senhor de Arquituros que traga a máquina do prana para limpar e purificar todos os nossos nadis e meridianos de acupuntura. Pedimos agora ao Senhor de Arquituros que instale o sistema de galvanização arcturiano conforme o potencial mais alto de cada um. Agora pedimos ao Senhor e Senhora de Arquituros e os arcturianos o aumento do nosso consciente de amor conforme o mais alto potencial de cada um. Concentre agora no seu coração e visualize sendo coberto por uma luz rosa. E perceba que essa luz traz muito amor. Sinta esse potencial de amor se espalhando por todo o corpo e emanando por todas as pessoas. Pedimos aos arcturianos que fortaleçam a malha de cada um dos participantes para o seu equilíbrio perfeito, como é da vontade de Deus. Chamamos o Senhor de Arquituros para ancorar os cristais líquidos arcturianos no sistema de 4 corpos de cada participante para desativar toda e qualquer energia negativa. Pedimos ao Senhor de Arquituros que ancore e ative o cilindro dourado para remover 100% da energia negativa, incluindo todos os implantes elementais negativos. Pedimos ao Senhor de Arquituros que nos leve à Câmara de Luz arcturiana e que aumente o nosso consciente de luz. Pedimos agora que a nave-mãe nos leve até a Câmara de Cura arcturiana para a cura de todas as lições de saúde etérica e física. Pedimos então ao Senhor de Arquituros e aos trabalhadores do templo arcturiano o programa de revitalização arcturiano. Finalmente pedimos a máquina da alegria arcturiana. E eu lhes digo, meus amigos, que ainda não encontrei ninguém que consiga se deixar de rir quando esta máquina arcturiana da alegria está ligada. Pedimos agora ao Senhor de Arquituros que conecte cada um de nós aos computadores da nave-mãe. Assim, se eles quiserem falar conosco novamente, vamos estar lá. Vamos reservar esse momento final para agradecer ao Senhor de Arquituros e arcturianos por sua ajuda generosa. Pedimos ao Senhor de Arquituros que nos leve suavemente ao corpo físico, trazendo conosco a lembrança total da experiência de luz, do amor que acabamos de ter. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito, está feito, está feito. Tudo bem? Obrigado a vocês que curtiram, que compartilharam, que participaram. Chegou o finalzão de semana. Na próxima segunda-feira estarei de volta com o programa Cristal Líquido. O programa que revitaliza e equilibra seu corpo físico, mental, emocional e espiritual por meio do Reiki, meditação excepcional. Então, às 7h30 da manhã estaremos juntos na segunda-feira. Tchau, tchau.